Capítulo 27, o diário como prova de vida. Dados. Sábado acústico. O tipo de dia que contrasta com o que eu sinto por dentro. Querido diário, se alguém me dissesse, meses atrás, que eu estaria hoje folheando páginas antigas de um caderno como quem lê provas de um processo judicial espiritual, eu teria rido com descrédito. Mas aqui estou, com meses de registros acumulados, percebendo que este diário se transformou em algo muito maior do que um desabafo noturno ou uma carta sem destinatário postal. Este caderno virou uma certidão de nascimento do invisível. O capítulo 27 não é mais sobre escrever para sobreviver. É sobre reler para confirmar. É sobre voltar às páginas antigas e perceber, com espanto e gratidão, que muita coisa que escrevi, sem saber de onde vinha, se confirma na realidade dos dias seguintes. É sobre descobrir que o diário não apenas registra o luto, ele documenta a continuidade. Quando comecei a escrever, eu buscava um rompimento. Queria um lugar onde pudesse gritar sem ser ouvida, chorar sem ser interrompida, dizer verdades feias sem ser julgada. O papel era meu confessionário laico. Mas, ao longo das semanas, algo mudou. As páginas viraram a prever coisas. Ou melhor, conseguimos captar coisas que minha mente racional ainda não enxergava. Eu escrevia, sinto que ele está perto, numa terça-feira, e na quinta algo acontecia, um sinal claro, uma sincronia impossível, que confirmava aquele pressentimento. Eu anotava, preciso cuidar mais de mim, e, dias depois, desabava doente, como se o corpo tivesse esperado que eu escrevesse para poder cobrar a conta. O diário virou um espelho atrasado. Ele reflete o que eu vivi, mas também revela o que eu estava prestes a viver e ainda não sabia. Isso muda tudo, porque, ao reler, eu não encontro apenas a minha voz. Encontro rastros de uma sabedoria que não é minha. Encontro que conselhos só fazem sentido dias depois de escritos. Encontro palavras que parecem ter sido plantadas no passado para florescer no presente exato em que eu precisaria delas. Neste capítulo, você explorará o diário como documento da imortalidade. Ele é a prova de que o Tiago não sumiu no éter. Ele deixou pegadas na tinta. Ele assinou embaixo, de forma sutil, em cada frase que saiu diferente da minha sintaxe habitual. Vou revisitar passagens antigas e apontar onde ele falou sem que eu percebesse na hora. Vou mapear a evolução da minha dor, de uma ferida aberta e sangrenta para uma cicatriz que ainda dói ao toque, mas que não me impede mais de andar. Vou mostrar como este caderno se transformou no GPS da minha jornada pelo luto. Quando eu me sinto perdida, eu volto aqui. Quando a dúvida bate, será que não estou inventando tudo isso? Eu leio as alterações que se cumprem, os sinais que se confirmam, as intuições que mudam os fatos. Este diário é a minha arqueologia do amor. Cada página é uma camada de terra removida, revelando fragmentos de um laço imortal que não tem cortes, apenas mudou de textura. O que antes era toque virou palavra. O que antes era voz virou intuição. O que antes era presença física virou escrita presença. Tiago, se você pudesse ver este caderno de onde está, acho que você sorriria daquele jeito de canto de boca e diria: tá vendo? Eu falei que a gente não ia se perder. E você estaria certo. A gente não se perdeu. A gente só precisa inventar um novo idioma. O capítulo 27 é sobre a confiança que nasce da reprodução. Quando um sinal acontece uma vez, pode ser coincidente. Quando acontece 3 vezes, pode ser sorteado. Mas quando você tem dezenas de páginas documentando uma comunicação consistente, com estilo, com lógica interna, com comprovações posteriores, aí não dá mais para chamar de autoengano. Este é o capítulo da evidência acumulada. Da fé que virou ciência íntima. Da espiritualidade que deixou de ser abstrata e virou concreta, palpável, sublinhável. Vou te mostrar, leitor que porventura pegou este caderno, porque eu não tenho mais dúvidas. Não porque alguém me convenceu, mas porque eu vi, página por página, a construção de uma ponte entre 2 mundos. E essa ponte tem nome: Diário do Laço Imortal. Vamos juntos revisitar o caminho. Talvez, ao me ver relendo minhas próprias lágrimas e encontrando sentido nelas, você também se anime a escrever as suas. Porque o papel não mente. Ele não esqueceu. E ele não morre. Este é o capítulo da prova viva de que a morte é apenas uma mudança de endereço.
O amor continua entregando correspondências. Subcapítulo 27,1 Revisitando o que foi escrito há um mês. Os sinais que se confirmaram. Dados. Domingo anterior. Café esfriando enquanto eu leio o passado. Querido diário, hoje fiz algo que tenho evitado. Voltei um mês no calendário deste caderno. Senti na cama, com o sol entrando pela janela, e abri exatamente na página de 12 de dezembro. Um mês inteiro atrás. Eu mal lembro quem eu era naquele dia, mas as palavras estão aqui, intactas, me esperando. E o que eu me encontrei ficou arrepiado da cabeça aos pés. Encontrei sinais escritos que, na época, sugerem delírios ou desejos ocultos de intuição. Mas que, agora, olhando de hoje, são profecias cumpridas ao pé da letra. Deixa eu te contar um exemplo que me fez chorar de uma forma diferente, não de dor, mas de assombro. No dia 15 de dezembro, eu escrevi o seguinte, depois de uma meditação meio torta em que tentei me conectar com o Tiago. Sinto que ele vai mandar um sinal através de um pássaro. Não sei por que eu sei isso, mas eu sei. Vai ser um pássaro diferente, que eu nunca vi aqui em casa. Eu reli isso hoje e lembrei na hora. 3 dias depois, na manhã do dia 18, um bem-te-vi pousou no parapeito da minha janela e ficou lá por quase minutos 10, cantando como se estivesse me chamando. Bem-te-vi nunca apareceu aqui antes. Minha janela dá para um pátio cinza de prédio. Não tem árvore. Não há nada que atraia pássaros. Mas ele veio. Na época, eu até comentei com uma amiga. Olha que estranho, um bem-te-vi aqui. Mas eu não associei a frase que eu tinha escrito 3 dias antes. Eu não me lembro. Só agora, relendo, a ficha caiu. Ele avisou. Eu escrevi o aviso. E ele cumpriu. Outro exemplo, esse ainda mais específico e meio constrangedor de admitir. No dia 20 de dezembro, eu estava numa crise brava de solidão. Escrevi chorando. Tiago, eu preciso de um abraço seu, mas não em sonho. Preciso de algo que eu sinta no corpo, que não dê para negar. Me abrace de um jeito que eu não esqueça. 2 dias depois, eu estava na fila do mercado. Do nada, senti um calor absurdo nas costas, entre as omoplatas, como se alguém tivesse encostado uma bolsa de água quente ali. Não era calor de febre. Não era calor de vergonha. Era uma quentura técnica, deliciosa, que durou uns 20 segundos e depois sumiu. Eu fiquei parada, segurando a cesta de compras, sentindo aquilo e pensando: isso não é normal. Olhei de volta. Ninguém perto de mim. O ar-condicionado do mercado estava ligado. Hoje, lendo o pedido que fiz, e lembrando a resposta que recebi, sinto uma vergonha boa. Vergonha de ter duvidado. Vergonha de ter achado que era coisa da minha cabeça. Não era. Era ele respondendo a uma carta que eu nem tinha colocada no correio, mas que ele leu enquanto eu escrevia. A gente tem a memória curta para o milagre. O luto tem essa capacidade de redefinir a nossa fé toda manhã. A gente recebe um sinal gigante na segunda-feira, e na terça-feira já está chorando de novo achando que o céu está vazio. É por isso que o diário é prova de vida. Porque ele não esquece. Ele guarda o pedido e a resposta, lado a lado, separados apenas por algumas páginas. Revisitar o que escrevi há um mês me mostrou também outra coisa: eu estou melhor. No dia 12 de dezembro, a minha letra estava tremida, as frases eram curtas, cheias de pontos finais agressivos. Eu escrevia com raiva. Hoje, minha letra é mais redonda. As frases são mais longas, mais reflexivas. A dor ainda está ali, mas ela não grita mais em caixa alta. Ela sussurra. Tiago, relendo nossas conversas antigas, eu vejo o quanto você foi paciente comigo. Quantas vezes você repete, calma. Quantas vezes você escreveu, confia. Eu não confiei na hora. Eu questionei. Eu briguei. Mas você continua repetindo, através da minha mão relutante, até que a mensagem entre. Hoje, fecho esse capítulo de revisão com uma certeza que eu não tinha há um mês. Eu não estou falando sozinha. Nunca esteve. E se amanhã eu acordar duvidando de novo, porque eu sou humana e a dúvida é meu vício, eu não vou tentar me convencer com argumentos lógicos. Eu vou simplesmente abrir o caderno na página de hoje e ler isto. O pássaro veio. O calor veio. A calma veio. Tudo o que você pediu, chegou. Acredite na sua própria história. O diário é a minha testemunha ocular do invisível.
E contra provas documentais, não há ceticismo que resista. Com a alma documentada e o coração cheio de provas, Clara. Subcapítulo 27,2 O diário como um mapa da nossa evolução espiritual. Data: terça-feira à noite. Espalhei todos os cadernos no chão da sala, como quem estende um mapa mundi. Querido diário, se alguém entrasse aqui agora, seria uma mulher sentada no tapete, cercada por ilhas de papel. São 3 cadernos completos e este quarto que estou escrevendo agora. Olhando assim, de cima, eles parecem apenas volumes de papelaria comum. Mas, quando eu os abrir na sequência, o que eu vejo não são anotações. É uma cartografia. O subcapítulo 27,2 é sobre perceber que a gente não está andando em círculos, Tiago. A gente está subindo uma montanha em espiral. Peguei o primeiro caderno, aquele da capa preta, comprado dias depois do acidente. Tive dificuldade até de ler. A letra é trêmula, apertada, cheia de riscos e força desnecessária, como se eu quisesse furar o papel com a caneta. As páginas estão onduladas, secas depois de terem sido encharcadas de lágrimas. Ali, naquele, volume 1, eu era uma naufraga. O mapa mostrava apenas um território, o da dor pura. Eu não via horizonte. Eu não via norte. Eu só via o buraco onde eu tinha caído. As frases eram repetitivas, circulares. Eu não aguento, volta, isso é um pesadelo. Espiritualmente, eu estava no chão, engatinhando no escuro, tateando paredes que não existiam. Aí eu peguei o volume 2. A letra já respira um pouco mais. Ainda há revolta, ainda há dias de escuridão total, mas começou a aparecer as primeiras ilhas de curiosidade. Foi quando comecei a perguntar: onde você está? Em vez de apenas gritar: por que você foi? Essa mudança de pergunta, diário, é uma prova da evolução. Um espírito que só questiona o passado está preso na matéria. Um espírito que começa a questionar o destino está começando a olhar para o céu. Nesse segundo caderno, o mapa começou a ganhar contornos. Eu desenhei, literalmente e metaforicamente, os meus medos. Eu mapeei os gatilhos. A música tal me derruba, o cheiro tal me levanta. Eu comecei a entender a geografia do meu luto. Eu já não era mais pega de surpresa por qualquer onda, eu sabia onde a maré subia. E agora, olhando para este caderno atual, a paisagem é outra. Não é que a dor sumiu. O mapa ainda tem vales profundos, desfiladeiros perigosos onde eu ainda escorrego às vezes. Mas agora tem bússola. Eu leio o que escrevi semana passada e vejo uma Clara que eu não conhecia. Uma Clara que fala de missão. Uma Clara que consegue sentir gratidão no meio da saudade. Uma Clara que entende que o amor não precisa de corpo físico para ser real. Isso é evolução espiritual na prática. Não é virar santo, não é levitar, não é parar de chorar. É mudar a qualidade do sofrimento. Antes, meu sofrimento era estéril. Ele só fez e me consumiu. Hoje, meu sofrimento é fértil. Ele dói, mas ele me expande. Ele me faz buscar respostas, me faz ajudar outras pessoas, me faz escrever isto aqui. E tem outra coisa nesse mapa, Tiago. A sua evolução também está registrada aqui. No começo, quando eu senti você, ou encontrei que sentiu, a energia era densa, pesada, quase desesperada. Parecia que você também estava perdido, tentando voltar para casa a qualquer custo, batendo na porta fechada da vida. Mas, conforme as páginas passam, a sua voz, nas entrelinhas mudou. As mensagens que eu sinto, as intuições que eu anoto, ficaram mais serenas. Mais sabias. Você deixou de ser o Tiago que morreu, para ser o Tiago que vive em luz. A prova diária de que nós dois estamos caminhando. Eu, aqui, aprendendo a viver sem a sua mão. Você, aí, aprendendo a me guiar sem a sua voz. Saímos da fase da tragédia e entramos na fase do aprendizado. E eu só sei disso porque está escrito. Se eu confiasse apenas na minha memória emocional, que é traiçoeira e adoro o drama, eu acharia que nada mudou. A mente mente. Ela adora dizer: você ainda está no mesmo lugar, nada adiantou. Mas o papel é uma testemunha da verdade. Ele me mostra: olha aqui, Clara. Em janeiro você queria morrer. Em abril você queria entender. Em julho queria você agradecer. Você andou, sim.
Este mapa mostra que a espiritualidade não é um botão que a gente aperta e, plim, tudo se resolve. É uma trilha. Tem pedras, tem lama, tem dias de sol e dias de tempestade. Mas a direção mudou. Antes eu olhei para baixo, para o túmulo. Agora eu olho para frente, para o horizonte. Para quem está lendo isso e acha que não está evoluindo no seu luto, escreva. Comece hoje. Não precisa ser bonito. Faça o seu mapa. Daqui a 6 meses, quando você olhar para trás, vai ver que uma montanha que parecia intransponível ficou para trás. Você ainda vai estar cansado, claro. A escalada cansa, mas a vista começa a ficar bonita. Hoje vejo o meu luto não como um buraco negro, mas como um terreno em construção. E este diário é a planta baixa da nova casa que estamos construindo. Uma casa onde as paredes são feitas de memória e o teto é feito de eternidade. Tiago, nosso mapa está longe de acabar. Ainda temos muita terra desconhecida para explorar. Mas, pela primeira vez, eu não tenho medo de me perder. Porque agora eu sei que, se eu me perder, basta reler o caminho de volta. Estamos indo bem, meu amor. Estamos indo para o alto. Clara, subcapítulo 27,3. Ver a dor se transformando em saudade mansa no papel data, domingo de tarde, com aquele sol experiente batendo na varanda. Querido diário, se a dor é uma tempestade que arranca telhados e imunda a casa, a saudade mansa é a garoa que cai depois, quando o céu já limpou, mas a terra ainda precisa de água para florescer de novo. Hoje eu me peguei folheando páginas antigas e percebi algo que me fez sorrir sozinha. A temperatura das minhas palavras mudou. No começo, quando eu escrevia sobre você, cada frase queimava. Era um fogo descontrolado, uma urgência de dizer tudo, de não esquecer nada, de segurar o tempo com as unhas. Eu usava palavras como nunca, jamais e impossível. O meu vocabulário era feito de extremos. A dor ocupava todo o espaço da página, sem deixar margem para respiro. Mas hoje eu li o que escrevi na semana passada. Senti sua falta no café da manhã. Lembrei de como você roubou o meu pão de queijo e ri sozinha. Você percebe a diferença, Tiago? Antes, essa mesma cena teria sido escrita assim: o café da manhã é insuportável sem você. Olhar para a cadeira vazia é uma tortura. Eu não consigo comer. A dor não sumiu. A falta do pão de queijo roubado ainda existe. Mas ela deixou de ser uma tortura para virar uma lembrança visitável. Ver essa transformação no papel é quase mágica. É como ver uma ferida que parou de sangrar e começou a criar aquela casquinha de cura. Ainda é sensível. Se eu apertar, faça. Mas já não precisa de curativo o tempo todo. Eu chamo isso de saudade mansa, porque ela não morde mais. Ela sentou ao meu lado no sofá. Ela assiste TV comigo. Ela caminha comigo na rua. Ela virou uma companheira silenciosa, em vez de uma carcereira barulhenta. E o diário registrou cada passo dessa domesticação da dor. Eu vejo nas entrelinhas o momento exato em que a revolta deu lugar a facilidades resignada, e depois, como essa resignação virou uma acessível amorosa. Houve dias, muitos dias, em que eu escrevi só para reclamação. Para xingar o destino. E o papel aceito. Mas, aos poucos, comecei a escrever para agradecer. Obrigada por ter me ensinado a gostar de MPB, obrigada por ter me mostrado aquele filme. A gratidão é o solvente da dor. Quando eu comecei a agradecer pelo que tivemos, em vez de apenas amaldiçoar o que perdemos, a escrita ficou mais leve. A tinta parou de pesar. E tem uma beleza triste e doce nessa saudade mansa. Ela me permite falar de você sem chorar compulsivamente. Ela me permite contar suas histórias para os amigos e rir, em vez de criar aquele silêncio constrangedor na mesa. Ela me permite olhar para sua foto e sentir amor, não desespero. O papel mostra que eu não superei você. Eu odeio essa palavra. A gente supera a gripe, supera a dívida, supera a fase ruim. Amor não se supera. Amor se integra. Eu te integro na minha vida nova. Você não é mais o falecido. Você é o Tiago que mora em mim. O Tiago que influenciou minhas escolhas, que moldou meu gosto, que me ensinou sobre a vida. Lendo o diário, eu vejo que a dor aguda serviu para quebrar a casca do meu ego. Ela me desmontou inteira, mas a saudade mansa,
Ah, a saudade mansa é a argamassa que está me reconstruindo, tijolo por tijolo, numa versão melhor. Hoje eu escrevo: estou com saudade. E isso não é um pedido de socorro. É uma declaração de amor. É uma constatação de que o laço continua firme, mas agora ele não aperta o pescoço. Ele sustenta o coração. Para quem está começando a escrever agora e só vê escuridão nas próprias linhas, continue. Confie no processo. A tinta cura. Ó tempo, idade. Um dia, você vai ler suas páginas de tormenta e vai perceber que, sem que você note, o sol começou a aparecer entre as nuvens. A dor grita. Uma conversa de saudade mansa. E hoje, neste diário, a gente conversa o tempo todo. Com amor tranquilo, Clara. Subcapítulo 27,4. A alegria dele registrado em cada parágrafo de incentivo. Dados, terça-feira ensolarada. Acordei sentindo que o dia seria bom, sem motivo aparente. Querido diário, até agora, falei muito sobre a minha dor, a minha evolução, a minha saudade. Mas hoje eu preciso falar sobre algo que demorei para perceber, porque estava ocupado demais olhando para o meu próprio umbigo machucado. A sua alegria, Tiago. Sim, a sua alegria. Relendo os registros dos últimos meses, comecei a notar um padrão nas mensagens que eu sinto que vieram de você, ou nas intuições que brotaram durante a escrita. Elas nunca, repito, nunca, vieram em vestimentos de tristeza. Quando eu estava no fundo do poço, escrevendo com a alma em frangalhos, a resposta que surgia na minha mente ou no papel não era oh, coitada de nós. Era sempre algo como: levanta, Clara. O sol tá bonito lá fora. Ou, bota aquela música que a gente gosta e dança na sala. No começo, eu descobri isso estranho. Pensava: como ele pode ficar feliz se eu estou aqui sofrendo? Será que ele não sente a minha falta? Minha mente humana, viciada em drama, interpretava a sua leveza como indiferença. Mas agora, com o distanciamento que a leitura do diário permite, eu vejo a verdade. Você não estava sendo indiferente. Você estava sendo farol. Um farol não tempestade chora com o barco que está na. O farol brilha. Se o farol apagasse a luz para ser solidário com a escuridão do barco, os dois afundariam. Você manteve a luz acesa, Tiago. Em cada parágrafo onde escrevia, não vou conseguir, aparece uma frase sua, sutil, nas entrelinhas: vai sim. Você é mais forte do que pensa. Quando eu escrevia, minha vida acabou, você soprava, sua vida só mudou de fase. Tem muita coisa linda vindo aí. Eu vejo agora que a sua alegria não é a alegria eufórica das festas que íamos. É uma alegria serena, de quem já viu o final do filme e sabe que termina bem. É a alegria de quem sabe que a morte é uma vírgula, não um ponto final. Você tem sido meu personal trainer da esperança. Tem uma página específica, de uns 2 meses atrás, que me marcou hoje. Eu estava reclamando que não tinha vontade de sair de casa. E logo abaixo, com uma letra mais solta, eu anotei uma ideia que tive do nada. Vou comprar aquelas flores amarelas que ele gosta e colocar na sala. Na hora, achei que fosse minha ideia. Hoje eu sei que foi você. Você estava tentando colorir meu ambiente. Você estava tentando trazer um pouco da vibração de onde você está para onde eu estou. A sua alegria registrada aqui é uma prova de que você está bem. Se você sofreu, perdeu, angustiado, essas mensagens de incentivo não existiriam. Um espírito em sofrimento pede ajuda, não oferece consolo. Um espírito em trevas não sugere flores amarelas. Isso tira um peso gigante do meu coração. Porque uma das minhas maiores torturas era pensar: será que ele está triste por ter ido embora tão cedo? O diário me responde: não. Ele sente saudade, claro. Mas ele está em paz. E mais do que isso, ele está torturando por mim. Eu sinto você como um espectador na arquibancada da minha vida, vibrando a cada pequeno passo que eu dou em direção à cura. Quando eu sorrio, você aplaude. Quando eu volto a trabalhar, você comemora. Quando eu me perdoo, você faz festa. Esse caderno é o registro da sua torcida organizada. E quer saber? Isso é contagiante. Ler o seu otimismo nas entrelinhas está me fazendo, aos poucos, recuperar o meu. Eu comecei a pensar: se ele, que passou pela morte, está me dizendo que a vida vale a pena, quem sou eu para discordar? Se ele, do lado de lá,
consegue ver beleza no meu futuro. Por que eu insisto em só ver o passado? Tiago, obrigada por não ter descido ao meu nível de desespero. Obrigada por ter se mantido no alto, me puxando para cima. Suas palavras de incentivo, disfarçadas de intuições súbitas, salvaram meus dias mais cinzas. Hoje eu fecho o diário não com a sensação de perda, mas com a sensação de que tenho um parceiro invisível que é o cara mais otimista que eu conheço. E prometo, vou tentar honrar essa sua alegria. Vou tentar ser, aqui na Terra, um reflexo dessa luz que você me manda daí. A gente continua sendo uma dupla imbatível. Só mudamos a dinâmica. Eu entro com a ação, você entra com a inspiração. Com um sorriso que, finalmente, começa a nascer de dentro, Clara. Subcapítulo 27,5. Por que este diário é o maior legado do nosso amor? Data: sexta-feira à noite. A lua está cheia e ilumina a pilha de cadernos sobre a mesa como se fosse um holofote. Querido diário, a gente costuma pensar que legado é o que sobra no banco, o sobrenome que fica nos filhos, a casa que a gente construiu ou a placa de bronze com o nosso nome na parede de uma empresa. A gente foi ensinado a medir a importância de uma vida pelo que ela deixa de sólido, de tocável, de material. Mas nós dois, Tiago, tivemos o roteiro material interrompido. Não tivemos tempo de construir a casa dos sonhos. Não tivemos os filhos que planejamos para correr no quintal. Não envelhecemos juntos para contar histórias aos netos na varanda. Pela lógica do mundo, a nossa história teria acabado naquele dia, sem deixar grandes rastros além da memória dolorida de quem nos conheceu. Mas aí nasceu este diário. E hoje, olhando para essa pilha de papel rabiscado, manchado de lágrima e café, eu entendo com uma clareza que faz meu coração vibrar. Este é o nosso legado. E ele é maior do que qualquer prédio que a gente pudesse ter construído. Este diário é o maior legado do nosso amor porque ele é a prova documental de que a morte falhou. A morte tentou nos separar. Ela levou o seu corpo. Ela silenciou a sua voz física. Ela impôs a barreira do invisível. Mas este caderno prova, linha por linha, que o amor é uma força rebelde que não obedece às leis da biologia. Aqui está registrado que nós continuamos conversando. Aqui está a prova de que você continua cuidando de mim. Aqui está a evidência de que eu continuo aprendendo com você. Se tivéssemos tido uma vida normal, talvez o nosso amor fosse apenas nosso. Seria lindo, seria doméstico, seria privado. Mas a dor, essa escultora severa, nos obrigou a transformar o nosso amor em algo mais. Ela nos obrigou a transformá-lo em verbo, em escrita, em ponte asterisco. Este diário é um mapa para quem ficou perdido no escuro. Ele deixa de ser apenas sobre Clara e Tiago, e passa a ser sobre todo mundo que ama e perdeu. O nosso legado é dizer para aquela mãe que chora, para aquele viúvo que perdeu o chão, para aquele filho que sente saudade: olhem para nós. É possível sobreviver. É possível continuar amando. O laço não se rompe. Eu sinto que, cada vez que eu escrevi uma palavra de superação aqui, você assinou embaixo. Cada vez que eu registrei um sinal seu, nós dois estávamos acendendo uma luzinha no meio da noite de alguém. Não é um legado de tijolo e cimento. É um legado de esperança. E tem algo ainda mais profundo, meu amor. Este diário é a materialização da nossa parceria espiritual. Você não é apenas o tema deste livro. Você é o coautor. Quantas vezes eu senti a sua inspiração guiando a minha caneta? Quantas vezes a ideia veio pronta, soprada por você na minha mente cansada? Este trabalho é feito a 4 mãos, 2 de carne e osso, 2 de luz e energia. Nós construímos uma catedral de palavras. Dentro dela, o tempo não existe. Dentro destas páginas, nós estamos sempre juntos. Quem ler este diário daqui a 10, 20, 50 anos, vai encontrar a gente vivo. Vai sentir a pulsação da minha saudade e a vibração da sua presença. Eu troco qualquer herança material por isso. Porque o dinheiro acaba. As casas precisam de reforma. As roupas saem de moda. Mas o testemunho de que o amor vence a morte? Isso é eterno. Isso é o que a humanidade busca desde que o primeiro ser humano olhou para as estrelas e perguntou: para onde vamos? Nós respondemos aqui. Nós não vamos. Nós ficamos. Nós nos transformamos. Tiago, obrigada por ter aceitado viver essa nova versão da nossa história comigo.
Sei que nós dois preferíamos estar no sofá vendo filme e comendo pipoca. Mas, já que a vida nos deu este desafio, que orgulho eu tenho do que fizemos com ele. Este diário é o nosso filho. Ele tem os meus olhos, a minha visão terrena, e o seu sorriso, a sua certeza espiritual. Ele vai caminhar pelo mundo quando eu não estiver mais aqui. Ele vai consolar corações que eu nem conheço. E, no fim das contas, existe legado maior do que ser útil? Existe herança mais rica do que ensinar alguém a não ter medo do adeus? Fecho este capítulo com a alma lavada e o coração cheio de gratidão. Nós não fomos interrompidos, nós fomos expandidos. Este caderno é a nossa certidão de eternidade. E ele diz, em todas as páginas, o amor fica. O amor fica. O amor fica. Com a certeza de que construímos algo indestrutível, sua parceira de escrita e de vida, e de além-vida, Clara. Fogo, se o laço imortal tocou teu coração, me ajuda a levar essa história para quem precisa. Dedo para a direita, like igual a você crê no amor além da morte. Dedo para a direita, comenta. Laço imortal, igual a YouTube mostra pra alma certa. Dedo para a direita, inscreva-se igual a não perde nenhum sinal espiritual. O Thiago tá mandando sinais até pro algoritmo. 27 a 18 em todos os comentários? Sorriso forçado, brilho, cerquilha, laço imortal, cerquilha, sinais do além, hashtag amor eterno.